Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui nesse segundo vídeo do Insights da Visão Celular e nesse capítulo o Léo Matos fala no seu livro Células Excelentes sobre um termo que ele usa chamado célula viva, né? E a ideia é falar como a célula como estilo de vida. Quando a gente fala isso parece meio simples, né? Meio redundante, meio repetitivo, algo meio óbvio, mas na verdade não é tão simples assim. Requer o que se foi falado antes, trabalho, e trabalho de forma intencional. Precisa-se ter intencionalidade nas coisas que se faz, né? Ele primeiro conceitua o que não é uma célula. Ele fala que a célula não é uma reunião de oração, né? E a célula não é um grupo de ensino bíblico, a célula não é um grupo de cura interior, a célula não é nenhuma dessas coisas, não é um ponto de pregação. Cada uma dessas coisas tem o seu próprio benefício, mas não é o propósito da célula. Ele explica o propósito da célula, que é uma célula saudável, a partir do corpo humano mesmo, né? Assim como o corpo é composto de várias células, assim a igreja é composta por várias células. E assim como uma célula só não é o corpo, o corpo humano, né? Uma célula também não é uma igreja, mas ela contém tudo que contém um corpo, o DNA, né? A ideia do gene. O corpo humano, ele cresce, né? Ele existe a partir da multiplicação das células, e assim também a igreja cresce a partir das multiplicações das células saudáveis. Ele faz esse paralelo para falar da importância de nós termos células saudáveis, e que o que é vital para se manter uma célula saudável é principalmente a questão dos relacionamentos. E ele fala que os relacionamentos são essenciais, ele trata muito isso. Ele chega a dizer que uma vez chegaram para ele, perguntaram na igreja qual era o segredo dele multiplicar tantas vezes a célula dele pessoal, né? E ele diz que o segredo dele é intencionalidade em relação aos relacionamentos. E ele diz que assim, ele se propõe a fazer todo mundo da célula dele amigo dele, de forma intencional. Ele cita o texto, por exemplo, no final do capítulo de Atos, capítulo de número 2, 42 ao 47, que é o texto da igreja primitiva, né? Que fala sobre o início, o nascedouro da igreja primitiva. E ele fala sobre como faz algumas indagações, né? Ele faz a gente pensar. Por exemplo, quando ele diz que todos tinham todos em comum, aí ele fala, será que era tão fácil ter tudo em comum? Será que todos desejavam ter tudo em comum? Será que todo mundo desejava partilhar seus bens? E ele responde que não, mas que de forma intencional, obviamente, cheios do Espírito Santo, eles faziam isso e caíam na graça do povo e tinham relacionamentos saudáveis. E ele diz que, de igual forma, nós precisamos ter intencionalidade com as pessoas que chegam às nossas células, que são membros da nossa célula. A gente deve procurar ter relacionamentos com elas profundos e não superficiais. Então, extrapolando a questão da reunião do encontro da célula. Então, a gente precisa estar juntos com as pessoas que frequentam a nossa célula, ligando, telefonando, visitando, indo ao shopping, tomando café, almoçando, fazendo outras coisas fora o encontro para nutrir o relacionamento, para se ter relacionamentos saudáveis. Então, esse é o X da questão. E ele fala uma outra questão que é a fagulha, né? A ideia de uma fagulha que causa um incêndio. Ele diz que o líder precisa ser essa fagulha, mas que o líder é só a fagulha, que o líder não pode fazer com que as pessoas fiquem dependentes dele, que ele precisa ser uma fagulha como uma espécie de facilitador para que as pessoas possam também, todos os membros da igreja, interagir uns com os outros, visando terem também relacionamentos profundos. E é isso que ele trata nesse capítulo, e assim, é muito interessante. E na percepção dele, os relacionamentos fazem toda a diferença. E aí a ideia da célula viva, uma célula que extrapola essa questão só do dia do encontro. Tá bom? Da próxima vez, então, a gente fala um pouco mais. E eu oro para que a sua célula seja uma célula viva,
e com você faça disso o seu estilo de vida, com relacionamentos profundos, para abençoar a vida dos irmãos e para a glória de Deus. Um abraço, até a próxima.